nosso tema de trabalho hoje é compressibilidade e adensamento dos solos. Tá? O que a gente quer dizer com compressibilidade e adensamento do solo? Né? Então, compressibilidade é o ato de comprimir, é o ato de variar de volume. Né? Variando de volume através de uma compressão, não de um processo de extensão, de inchamento, tá bom? E nós temos ali duas linhas para a gente trabalhar. Nós temos a compressibilidade e o adensamento. Né? Então, todo material é compressível. Primeira coisa, todo solo é compressível. Tá? O adensamento difere da compressibilidade quando? A compressibilidade ela vai ocorrer assim que a gente coloca uma carga no solo, por exemplo. Né? O adensamento ele ocorre mediante a saída da água. Né? Então, todo o processo de adensamento é um processo de compressibilidade, mas nem todo o processo de compressibilidade é um processo de adensamento, tá? Então, a compressibilidade ela é o resultado da compressão de um material devido à ação de carregamentos externos impostos. A compressão de uma massa de solo resulta na diminuição do seu volume, que se traduz no recalque sofrido pela estrutura. Todos os materiais se deformam. Então, ou seja, nada mais é do que uma variação de volume que a gente vai ter devido à aplicação de uma carga, né? Então, é um rearranjo de partículas que está acontecendo. Se a gente fosse desenhar aqui, mediante que vocês trabalharam lá em Mecânica dos Solos 1, nós teremos isso daqui, né? Então, nosso solo, eles são vários grãozinhos, tá? E entre esses grãos, nós temos os vazios formados. A partir do momento que eu venho e insiro um carregamento externo aqui, o que vai acontecer? Parte dessa tensão vai ser a tensão vertical e parte dessa tensão vai se decompor em tensão horizontal. Com isso, eu vou ter um rearranjo de partículas, né? Então, o nosso grão que antes estava espaçado dessa forma, a gente vai passar desse aqui agora. Ou seja, antigamente eu tinha este volume, agora o meu volume está menor. Houve uma ação de compressibilidade, houve uma redução do seu volume. Então, isso é compressibilidade, tá, pessoal? O adensamento, deixa eu apagar aqui. O adensamento, ele é um processo de compressão, tá? Devido ao mesmo princípio, a ação do carregamento externo, só que ele vai ocorrer conforme a água vai saindo, tá? Então, conforme a gente vai estar saída da água, dos poros do solo, esse material, esses grãos de solo vão se rearranjando, ou seja, o fenômeno de adensamento está ligado diretamente à permeabilidade, diretamente à porosidade, diretamente a índice de vazio do solo. Tá? Então, conforme a água vai saindo, ela vai permitindo que aquele material que adense, tá? Que ele diminua de volume. Então, a gente pode definir como sendo o resultado da compressão de um material devido à ação de carregamentos externos impostos, porém com a saída lenta da água dos vazios do solo. A compressão, nesse caso, depende fundamentalmente da velocidade com que a água é expulsa dos vazios. O fenômeno acontece ao longo do tempo e os recalques podem atingir valores expressivos. Né? Então, a diferença está aqui. Compressibilidade é o ato da compressão. Tá? O adensamento é o ato da compressão através da saída da água. Então, essa é a diferença clássica entre os dois. Só um minutinho que a gente precisa entrar na sala. Então, qual que é a importância que nós temos na engenharia do estudo da compressibilidade e do adensamento? A importância é justamente o ato da gente conseguir o que? Prever o recalque.
Então, nós temos a possibilidade da previsão do recalque para uma determinada obra. Então, eu tenho no maciço, eu vou inserir um carregamento externo ali, uma obra, e eu tenho a condição, então, de quê? De determinar, tá? De prever qual a magnitude do recalque que eu vou ter naquele local. E essa previsão do recalque, a gente pode trabalhar com ela tanto com a hipótese da obra concluída, como eu posso usar esse recalque a nosso favor. Por quê? Quando o material recalca, quando o solo comprime, os meus vazios diminuem. Os meus vazios diminuem e, consequentemente, os grãos se aproximaram. Então, a gente aumenta a tensão efetiva, diminui a pressão neutra. Consequentemente, a gente está aumentando a resistência do solo, né? Diminuindo a permeabilidade e diminuindo a compressibilidade. Ou seja, o ato de recalcar o solo, ele pode ser benéfico para a gente, tá? E a gente pode usar essa previsão de recalque em obras como obras de aterro, por exemplo, tá? E quando a gente estuda a compressibilidade e adensamento, a gente passa a ter a condição de fazer o quê? De determinar quanto, como e quando ocorrerá o recalque. Então, a gente vai quantificar esse recalque. A gente vai conseguir fazer um gráfico determinando como que ele acontece e quando ele vai acontecer. Então, eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que a gente está fazendo um aterro sobre um solo mole, né? E nós precisamos ali garantir que eu tenho um recalque de 50 centímetros nesse aterro. E quando eu recalcar 50 centímetros, eu vou ter ali um índice de vazio o suficiente que vai me garantir uma estabilidade X. Eu consigo determinar quanto tempo vai levar para chegar naqueles 50 centímetros. E assim a gente consegue o quê? Estabelecer um cronograma de execução do nosso empreendimento, tá? Então, recalque nada mais é do que o deslocamento vertical para baixo sofrido pelo topo de um maciço de solo quando recebe o carregamento de uma estrutura. Tal deslocamento resulta das deformações do solo sobre o qual se apoia a estrutura, ou seja, quanto que ele afundou ali, tá? Aqui um exemplo para ficar mais claro. Nós temos aqui uma sapata, né? Então before loading, ou seja, antes do carregamento. Após o carregamento, esse solo comprimiu, né? Então houve um processo de compressibilidade aqui, houve um recalque de fundação, que é esse delta. Então esse valor delta que você está vendo aqui é o nosso recalque, ou seja, é esse deslocamento vertical para baixo sofrido pelo maciço do solo. Uma outra situação que a gente tem aqui também, execução do aterro rodoviário sobre uma argila mole, né? Então, a gente coloca, faz o aterro aqui, determinado tempo depois, essa água vai sendo expulsa, né? Dessa argila mole, ela está saturada, essa água vai saindo, e devido a esse carregamento externo, esse material sofre um recalque, sofre uma variação de volume, tá? Essa variação de altura aqui de deslocamento que a gente está tendo. Então, essa é a definição de recalque que a gente trabalha. Tipo de recalque, tá? Quando a gente fala de tipos de recalque, nós temos situações distintas a ser analisadas. A gente tem um recalque para os critérios de compressibilidade e adensamento, tá? E a gente vai ter um recalque lá na frente, quando você estudar em fundação, que é o recalque relativo ao modelo de ruptura do solo, tá? De uma forma geral, no recalque geral para todo o maciço, nós temos recalque imediato elástico, nós temos o recalque para adensamento primário e o recalque para adensamento secundário, tá? Aqui. O recalque imediato elástico é aquele recalque que ele ocorre de forma instantânea com a aplicação da carga. Então, assim que a gente aplica a carga, é aquele primeiro recalque que acontece, tá? Ele independe da saída da água, né? Então, aqui a gente está falando do fenômeno de compressibilidade. Então, é um recalque que ocorre imediatamente após a aplicação da carga. Depois, nós temos as duas fases distintas aqui, que é um recalque para adensamento primário. Então, já no recalque para adensamento primário, ele vai ocorrer com a expulsão da água. Então, conforme a água vai saindo, o material vai o quê? Recalcando, tá? E o recalque para adensamento secundário, ele vai ocorrer quando toda essa água já foi dissipada, ou seja, quando essa água foi dissipada aqui, eu quero dizer que a pressão neutra foi dissipada, tá? Eu não tenho mais carga o suficiente para expulsar a água, ou seja, minha pressão neutra anulou, ficou igual a zero.
E o que está tendo agora é um rearranjo plástico das partículas de solo. Então as partículas estão se rearranjando e nessa fase a gente vai ter aqui uma fase do recalque para adensamento secundário, tá? Então, o recalque elástico, causado pelas deformações elásticas do solo seco e dos solos úmidos e saturados, sem qualquer variação do teor de umidade. Baseia-se na teoria da elasticidade. Recalque por adensamento primário resulta da variação volumétrica em solos coesivos saturados, devido à expulsão de água que ocupa os vazios do solo. E recalque por adensamento secundário, observado em solos coesivos saturados. É o resultado do ajuste plástico do tecido do solo. É uma forma adicional de compressão que ocorre sob tensão efetiva constante. Tá? Então, está aqui a definição de cada um desses recalques separados. Tá? Então, nós temos aqui uma estrutura de solo. Né? Então, a gente tem um rearranjo aqui das partículas, nós organizamos em fase sólida, em sólidos, água e ar. Tá? E quando a gente for avaliar esse recalque, a gente vai trabalhar avaliando o quê? Um comportamento de tensão-deformação. Então, a gente vai aplicando a tensão e vai vendo que vai deformando. Tá? E, nesse processo de deformação, nós temos fases distintas. A gente tem uma primeira compressão da fase sólida, uma segunda compressão da fase líquida e uma drenagem da fase líquida. A fase líquida, ela vai comprimir? Não, não vai. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a comprimir essa fase líquida, o que vai ocorrer? Um processo de drenagem dessa fase. Então, essa água vai começar a ser drenada. Né? Então, para que haja essa drenagem, isso tudo é em função da permeabilidade. E essa permeabilidade, ela é em função da granulometria, do índice de vazios, da temperatura, viscosidade, porosidade, distribuição granulométrica, etc. São vários os fatores ali que estão interferindo. Tá? Para que ocorra essa drenagem, a gente tem que ter uma condição de solo saturado, ou seja, saturação igual a 100%. Né? E essa condição, essa drenagem, ela varia de acordo com o nível de tensão aplicado. Se eu aplico um determinado nível de carga que não é o suficiente para mobilizar a pressão neutra vai resistir àquele carregamento. Tá? A partir do momento que começa a ser aumentado o nível de tensão, aí sim eu começo a trabalhar a tensão efetiva em consequência dessa expulsão da água que vai diminuindo assim a nossa pressão neutra. Tá? Então esse é o fenômeno que vai acontecer dentro do solo quando a gente coloca um carregamento externo e vai avaliar o processo de adensamento do solo. Tá? Então, para a gente poder avaliar o recalque final da estrutura, nós temos que ter noção da tensão, né? Lembra que era quanto, como e quando? Então a gente precisa ter noção da tensão, da deformação e do tempo. Então nós temos 3 itens a serem avaliados. E nós não conseguimos avaliar eles em conjunto. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai analisar de forma separada. Primeiro, um processo de tensão-deformação. E segundo, um processo de deformação ao longo do tempo. Né? Então são 2 análises separadas. Então quando a gente for fazer um ensaio de adensamento, que eu vou explicar ele já para vocês, vocês vão ver que o ensaio tem 2 fases. É um ensaio longo, é um ensaio que demora aí até 9, 10 dias, a depender do tipo do solo, pode demorar mais. Tá? Em média, a cada leitura, a gente aplica uma carga num solo e espera 24 horas, em média, a deformação desse solo ao longo de 24 horas. Depois disso, a gente vai e dobra esse carregamento. Em média, a deformação ao longo de mais 24 horas. Dobra o carregamento. Então, e assim a gente vai indo. Lá no final, na sexta, na sétima, oitava, nona leitura, a gente começa a tirar carregamento e ver como que ele vai voltar, como que vai ser o gráfico de alívio de tensões. Tá? Esse gráfico de tensão-deformação é o gráfico relativo a todos os dias de ensaio. Agora, para cada dia de ensaio, eu tenho um gráfico de deformação ao longo do tempo. E quando eu aplico um carregamento, eu tenho lá, com 1 minuto ele deformou um pouquinho, com 30 minutos deformou mais um pouco, com 1 hora deformou mais um pouco, com 2 horas, 3 horas. Por quê? Porque esse processo de deformação ele é regido pela expulsão da água. E a água, ela está saindo pela permeabilidade. Permeabilidade é o quê? Velocidade vezes o tempo. Ou seja, conforme vai passando o tempo, aquele material vai saindo, aquela água vai saindo e vai dando espaço à deformação. Nesse caso, a gente vai ter um gráfico para cada leitura. E acaba que, na prática, a gente trabalha com o coeficiente de adensamento médio de todas as leituras feitas, tá bom? Esse estudo é a partir da teoria da elasticidade que a gente vai trabalhar. Tá?
Então, recalque imediato elástico. A gente não avalia aqui o processo de adensamento, então nós avaliamos aqui algumas situações de características do solo, né? Basicamente, a gente avalia a carga externa que está sendo aplicada, a gente avalia o coeficiente de Poisson e a gente avalia aqui o modo de elasticidade ou o modo de deformabilidade do nosso solo, né? Isso só. Então, é a teoria da elasticidade. O que diz a teoria da elasticidade? O solo é um material elástico, tá? Ele não é plástico, ele é elástico, ele é homogêneo e ele é isotrópico, tá? O que é um material isotrópico? Alguém me responda, por favor. Qual que é a diferença de um material anisotrópico para um material isotrópico? Já ouviram falar nisso? As condições dele são constantes, professor? Isotrópico? Isso. Isso, e tem mais um detalhe. Quando ele é solicitado, ele vai responder de maneira igual em todas as direções. Então, quando eu coloco uma carga, as reações em todas as direções serão iguais. Diferente do material anisotrópico. No material anisotrópico, a gente vai ter o quê? Para uma carga igual, a gente vai ter o quê? Reações diferentes, né? Então, essa é a diferença que a gente tem entre os dois. Então, para a aplicação aqui do teorema da elasticidade, para o recálculo imediato elástico, é uma aplicação direta de fórmula, né? Então, nós temos aqui que ρ, que é o nosso recalque, é igual a sigma zero, ou seja, o acréscimo de tensão aplicada aqui, tá? Que multiplica B, que é quem? É a menor dimensão da nossa sapata, que é a menor dimensão da fundação desse bloco de sapata, que é justamente o sentido pelo qual vai ocorrer o nosso recalque, que multiplica 1 menos coeficiente de Poisson ao quadrado sobre o modo da elasticidade, vezes um fator de influência, que é um fator relativo à forma da sapata, tá? E é uma relação de quem? De L sobre B, que é o maior lado dividido pelo menor lado. Tá? Então, nós temos aqui o ábaco, aqui, uma tabela que mostra para a gente os fatores de influência. Tá? Então, no caso do tipo de placa circular, se for rígida, nós temos o fator de influência de 0,79. Se for flexível, 1 no centro e 0,64 na borda ou canto. O que é uma sapata rígida e o que é uma sapata flexível? A sapata rígida ela é um bloco robusto e não deforma, tá? É um bloco rígido. A sapata flexível ela é um bloco mais esbelto, então ela consegue trabalhar um pouco a aplicação de carga dela no solo, a transferência de carga no solo, e o comportamento dela varia de acordo com a forma, né? Então, o carregamento no centro ele é maior do que o carregamento nas bordas, devido à esbeltez da laje dessa placa, dessa fundação. Tá? Se for quadrado, nós temos uma seno rígida 0,86 de fator de influência, no centro 1,1 e bordas ou canto 0,56. Tá? Se for retangular, a gente tem aqui ó, L sobre B igual a 2, ou seja, maior lado dividido pelo menor lado igual a 2, maior lado dividido pelo menor lado igual a 5, e a relação entre eles igual a 10 aqui, variando. O professor deu 2,3, interpola entre esses dois valores. Tá? Deu 11, usa 10. Né? Mas toda vez que a gente tiver um valor no intervalo entre eles, a gente vai interpolar. Tá? Aqui é uma tabela, vocês vão encontrar nos livros aí, acho que uma das apostilas que eu passei para vocês tem algum material também, mas na nossa bibliografia vocês vão encontrar isso aí, tá? Então, aqui nós temos o modo de elasticidade do solo, né? Então, a argila, de acordo com o grau de consistência dela, né? A argila tem consistência e a areia tem compacidade. Vocês viram lá em Mecânica do Solos 1 quando estudaram o SPT, né? Então, nós temos que situações para a argila? A argila pode ser muito mole, média, rígida, muito rígida e dura. Tá bom? Então, para cada valor desse, nós temos aqui um valor sugerido de modo de deformabilidade, né? Então, a gente tem uma variação de cálculos aqui de alguns autores e os valores sugeridos aqui na frente. Então, uma argila muito mole, a gente tem um modo de deformabilidade de 1 megapascal. Uma argila dura, um modo de deformabilidade de 15 megapascal. Pareia, está aqui também. Fofa, pouco compacta, medianamente compacta, compacta, muito compacta, os valores sugeridos para elas. Tá? Areias com pedregulho, está aqui. E os demais solos. Né? Então,
Essas tabelas a gente vai encontrar aí na nossa bibliografia, em publicações, etc. Nós também temos ela para o coeficiente de Poisson. Tá? Então, para uma areia pouco compacta, 0,2, areia compacta, 0,4, silt, argila saturada e argila não saturada. O que é o coeficiente de Poisson? Alguém lembra? O coeficiente de Poisson é uma relação entre quem? Resistência dos materiais, não fizeram, não? É a relação entre a deformação longitudinal e a transversal. Isso. Tá? Então, a transversal e longitudinal, né? Transversal e a longitudinal. Tá? Então, é a relação que a gente vai ter aí entre as deformações do nosso solo. Para a gente fazer um exemplo aqui, rapidinho, considere um bloco de fundação retangular de 1 por 2 em planta, localizado em camada de areia que se estende em uma grande profundidade. Considere que o modo de formabilidade é de 14.000 kN por metro quadrado e o coeficiente de Poisson de 0,4. Se o aumento líquido da pressão na fundação for de 96 kN por metro quadrado, estime o recalque elástico levando em conta que a fundação seja rígida. Então, vamos resolver isso aqui. Então, nós já temos aqui o valor do coeficiente de Poisson, nós já temos o valor do modo de deformabilidade, falta a gente encontrar o valor do fator de influência, certo? Qual que é o tamanho da nossa sapata? Ela tem 1 por 2, então, ou seja, L sobre B é igual a 2. Vamos pegar o dado daquela tabelinha aqui. Ó. Então, sapata retangular, ela é rígida, L sobre B igual a 2, o nosso fator de influência é de 1,17, tá? Então, é aplicação direta de fórmula. Então, nós vamos ter que o nosso recalque vai ser igual a 96, que multiplica B, que vale 1, que multiplica 1 menos 0,4 ao quadrado, vezes nosso fator de influência dá 1,17, tudo isso dividido por 14.000. Quanto que é o nosso recalque? Alguém faz a conta aí? Seis vírgula setenta e quatro vezes 10 elevado a menos 3. Desculpa, 15? 6,74 vezes 10 elevado a menos 3. 6,74 vezes 10 elevado a menos 3 metros, que ou é igual a 6,74 milímetros. Ah, não tem segredo, pessoal. Aplicação direta de fórmula. Tá? Agora, se eu perguntasse para vocês, qual que é o recalque total que uma álgebra sofre? Que uma álgebra sofre? E vocês forem correr aí atrás das informações. Aí você vai ter o seguinte, ó, o recalque total vai ser igual a quem? Ao recalque imediato, que é isso aqui que a gente acabou de fazer, teoria da elasticidade, mais o recalque por adensamento primário, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, mais o recalque por adensamento secundário. Tá? Então, aqui não tem segredo para a gente poder trabalhar, né? Deixa eu só liberar aqui algum vídeo para entrar na sala. Desistiu. Então,
Qual que é o nosso objetivo, então? É estudar as deformações que ocorrem a partir da expulsão da água do solo no decorrer do tempo após o carregamento, bem como estudar como variam essas tensões no solo durante o processo. Ou seja, por que eu pego o objetivo da aula de compressibilidade disso daqui? No que a gente estudou a respeito agora, que a gente acabou de ver agora a respeito de recálculo imediato elástico e teoria da densidade, teve considerações a respeito de mecânica do solo propriamente dita? Não, os valores estão tabelados, estão lá. Então, a gente não tem uma interferência, não tem uma variação, né, mecânica desse material ao longo do tempo. Então, aplicou aquela carga, acontece um recalque, pronto, ponto final. Agora não, a partir do adensamento, a gente vai ter o quê? Uma variação, a gente vai ter um rearranjo de partículas. A gente vai ter uma variação de índice de vazios, etc. Então, nosso objetivo agora é determinar como que é esse processo de adensamento. Como que a gente calcula isso e como que a gente vai adensar, quanto que vai adensar ao longo do tempo, né? Então, lembrando que nosso adensamento de consolidação é o processo de redução gradual do volume do solo devido à drenagem de parte da água contida nos seus poros, até que todo excesso de pressão neutra causada por um aumento da tensão total seja dissipado, né? E por que a gente vai estudar? Porque existem vários problemas relativos a recálculos dos solos, né? Então, olha aí a Torre de Pisa. A Torre de Pisa foi um caso clássico de adensamento do solo. A gente tinha um solo, uma argila mole, numa determinada parte dela, tá? Então, uma determinada área, nós tínhamos uma área de solo mole, e depois a gente tinha uma área de solo arenoso. Conforme ela foi construída, o que aconteceu? Esse material, essa área de solo mole, começou a drenar a água, começou a diminuir a pressão neutra, começou a recalcar, ter uma variação de volume, uma redução de volume, e ela começou a ficar inclinada, né? Então o prazo de construção dela foi de 1350 a 2005. Por que 1350 a 2005? Porque somente em 2005 conseguiram estabilizar o recálculo dela, tá? Final da construção dela, o início da construção foi em 1173, o fim da construção dela foi em 1350, mas em 1350 ela já estava inclinada, e somente em 2005 conseguiram estabilizar. O desaprumo dela em 82, para se terem uma ideia, era de 5,6 metros. Ou seja, se eu colocasse um prumo aqui em cima e soltasse, da onde esse prumo ia até a parede, dava 5,6 metros. É muita coisa, né? Então, ela não caiu por obra divina, digamos assim. Os prédios de Santos, a gente tem uma situação bem interessante. Santos, a gente tem uma faixa de material arenoso, de uma areia compacta, uns 10 metros, e depois nós temos uma faixa de 50 metros de argila mole, argila marinha mole, saturada. O que acontece? Alguns prédios mais antigos, o pessoal não trabalhou a fundação levando em consideração essa faixa mole. Então, quando colocou a carga, e essa transferência de carga chegou até essa, não foi dissipada somente na parte rígida do solo, naquela areia rígida, ela chega na argila mole, o que vai acontecer? Aquela argila mole, ela começa a transferir carga e a água começa a sair. Então, há uma redução, há um processo de densamento aí. E olha como são os prédios em Santos, né? Nós temos vários prédios aí com recalques significativos. Esse aqui é um olhar da orla, olha só que legal. Como que está aqui. Ó, que bonitinho. Entendeu? Então, essa é a situação de vários prédios em Santos devido a essa compressibilidade da argila mole. Eu vou dar uma pausa aqui, vou mostrar um vídeo para vocês breve a respeito de uma obra de recuperação lá em Santos. Tá? Só um minuto.
Na cidade de Santos, existem cerca de 100 edifícios construídos entre 1950 e 1975 que atualmente apresentaram inclinações que podem chegar a valores superiores a 2 graus. Quando 2 prédios estão próximos, o bulbo de pressões dos 2 prédios eles se superpõem, criando recalques maiores nos lados dos prédios, o que leva à inclinação deles. O primeiro prédio que foi reaprumado foi o Núncio Malzone, Bloco A. Ele foi reaprumado em 2001 e agora, 10 anos depois, nós estamos reaprumando o Bloco B. O Bloco B, por exemplo, ele tem uma sombra de 1,70 m no sentido transversal. E uma sombra de 34 centímetros no sentido longitudinal. E, evidentemente, isso aí causa uma série de incômodos, desconforto para o pessoal que mora. Sem contar o fato de que a desvalorização do prédio é muito grande. Cada prédio tem um limite de inclinação. E o que depende muito dos detalhes das características das estruturas. Há prédios que podem inclinar mais, prédios que podem inclinar menos. O método de reaprumo depende muito, fundamentalmente, do tipo de estrutura da edificação. Algumas pessoas têm dito que apenas ter anunciado que o prédio vai reaprumar tem feito valorizar 50% o valor dos apartamentos. Portanto, não se trata somente de um problema de engenharia, mas um problema também de mercado. Os prédios inclinados estão apoiados em sapatas interligadas com vigas de rigidez, assentes na camada superficial de areia compacta de aproximadamente 10 metros de espessura. Sotoposta a esta camada, ocorre uma espessa camada de sedimentos marinhos muito deformada. Uma pesquisa realizada pela professora doutora Heloísa Helena Silva Gonçalves mostrou que os prédios continuam em processo de recalque por adensamento secundário, com valores variando entre 0,5 e 1,5 centímetro ao ano. Por essa razão, para que o reaprumo seja permanente, devem ser implantadas novas fundações. No caso particular do Bloco B do edifício Núncio Malzone, há 10 anos atrás foram implantadas novas fundações por meio de estacas raiz de 55 metros de comprimento. Pretendia-se executar vigas de transição para transferir a carga dos pilares para as novas fundações. Passados 10 anos, devido à presença das estacas, as leituras de recalque indicaram estabilização dos recalques diferenciais. Assim, o método de reaprumo utilizado é o descrito a seguir. A primeira fase da obra consiste na demolição das paredes do térreo por 2 razões. A primeira é expor a estrutura para verificar alguma necessidade de reforço. A outra é dotar as utilidades, água, esgoto, energia, telefonia, de flexíveis para que continuem operando enquanto o prédio se movimenta. Assim, os moradores continuam ocupando os apartamentos durante todo o processo de reaprumo. O processo em si, ele é relativamente simples. Trata-se de implantar 2 consolos nos pilares, em cada um dos pilares, consolos esses que vão servir para aplicação dos macacos auxiliares. Esses macacos auxiliares são macacos menores, que são colocados em carga, aplicadas nesses consolos, ou aplicadas nos pilares através desses consolos, de modo a manter o deslocamento nulo do pilar.
Então, nós calculamos as cargas e implantamos essas cargas em cada macaco auxiliar, de modo que, estando a carga do macaco passando pelo consolo e pelo macaco auxiliar, eu possa cortar o pilar. Após esse corte do pilar, o que se faz é colocar o macaco como se fosse a extensão do pilar, né? Então fica o pilar apoiado nesse macaco e, em princípio, nós não precisamos mais dos macacos laterais, porque a carga está passando através desses macacos. Quando estão todos os macacos principais colocados em todos os pilares, procede-se então ao macaqueamento. Essa operação de macaqueamento, ela é estudada de modo a não provocar recalques diferenciais de distorção no edifício. Logicamente que os recalques diferenciais de corpo rígido têm que ser admitidos, porque é isso que nós estamos fazendo, é reduzindo a inclinação como um todo. Então, toda a operação, ela pretende não ultrapassar ou não variar muito a carga que está no pilar, para que não hajam distorções que possam levar a trincas importantes na estrutura. Então, durante essa operação de macaqueamento, o que é feito? É feito o levantamento com o aumento do êmbolo dos macacos até que se esgote o curso do macaco. Nós colocamos de novo os macacos auxiliares, chamamos a carga de novo para os macacos auxiliares, recolhemos o pistão do macaco e colocamos chapa metálica. E assim, chega-se até o que se deseja, que é obter o nivelamento do prédio. Você quer ter um lucro considerável com uma ação? Então que tal começar com aquela que vem sendo considerada a ação mais barata do
Depois dessa operação, existe uma parte também delicada, que é quando nós vamos remover os macacos principais. Toda a estrutura vai ficar com os macacos laterais. O pilar, ele é refeito em 2 fases. Na primeira fase, nós simplesmente substituímos o macaco principal por um pedaço de pilar de concreto armado. Nós colocamos uma gaiola de ferro e fazemos uma concretagem que, ao fim de um dia, já tem a resistência necessária. Fazendo essa recuperação alternadamente pelos pilares e na velocidade com que a gente pode concretar, né? Ao final, nós podemos ter tirado todos os macacos principais, ficarmos todos os pilares sobre esses novos blocos que substituem os macacos principais, e aí se passa a fase final de recuperação dos pilares, que é a remoção dos consolos. Porque aí, como o bloco que substitui o macaco principal já está pronto, curado, resistente, nós podemos quebrar os consolos. Sacando esses consolos, no lugar deles, nós vamos colocar uma ferragem que vai dar traspasse com a ferragem do pilar e vai ficar ancorada na fundação. Aí, então, concretamos esse novo colarinho do pilar e daremos o trabalho por encerrado. Olha o tamanho do impacto que se tem numa edificação quando ela sofre um processo de densamento, né? E essa obra toda foi feita, como vocês viram, né, com o pessoal morando lá dentro. Então, o impacto é muito grande e os custos são muito grandes. O custo é muito alto, tá? Recentemente eu vi um relatório de uma obra com problemas de adensamento, em que o relatório o parecerista final, o relatório era demolição parcial ou total do imóvel, né? Justamente porque, né, nesse caso, contrataram um arquiteto para fazer o empreendimento e ele falou que não precisava fazer sondagem, nem precisava fazer fundação por estaca, porque ele conhecia, já tinha feito várias obras na região e não precisava não. Afundou, né? Recalques significativos aí num terreno que é um aluvião clássico, que é um terreno de solo mole bastante saturado. Então, é complicado. Então, a gente tem que ter muita atenção. A sondagem é muito importante para a gente. E, quando a gente tem situações de solo mole, a gente tem que prever esse recalque e ver como vai ser esse comportamento do solo, tá? Vamos voltar para nossa aula. Vamos voltar para os nossos slides aqui agora. O prédio que a gente estava vendo era esse daqui, ó. Então, para a gente falar de adensamento, a gente tem que falar dos princípios das tensões efetivas, tá? O que diz o princípio das tensões efetivas? Que a tensão efetiva é igual a tensão total menos a pressão neutra, né? Ou seja, a tensão efetiva, que é a tensão real de contato entre os solos, nada mais é do que a tensão total, toda a tensão que chega no solo, tá? Menos a pressão neutra, que é a pressão da água que tem ali. Então, nós temos aqui, ó, simplificando isso em 2 dimensões, a gente tem σ1, σ3 e σ2 igual a σ3, porque o que vem nessa direção aqui, tá? Que está aqui nesse sentido aqui, ó. E também no sentido horizontal, ela tem a mesma magnitude que essa daqui, tá? Então, acaba que σ2 é igual a σ3, né? Então, a gente tem aí que a nossa equação fundamental do princípio das tensões efetivas, temos que σ' é igual a σ menos U. Então, ou seja, σ', tensão efetiva, é igual a
tensão total menos a nossa pressão neutra, né? E, para explicar melhor isso daí, Terzaghi faz uma analogia, né? Então, ele tem o processo de analogia mecânica Terzaghi, que é quando ele usa ali, vocês viram isso lá em Mecânica de Solos 1, a reação da molinha do êmbolo que a gente tem, né? Então, olha só. O que diz a analogia mecânica Terzaghi? Eu tenho aqui 4 gráficos sendo pressão neutra ao longo do tempo, tensão total ao longo do tempo, tensão efetiva ao longo do tempo e variação de volume ou deformação ao longo do tempo. Tá? E nós temos essa situação aqui. Tá? Então eu tenho um cilindro, né, tenho um êmbolo aqui, eu tenho a mola e tenho uma válvula fechando aqui. Isso daqui está cheio de água. Então o que acontece? Essa mola, para a gente, vai representar o solo. Tá? Aqui eu tenho 2 fases sinalizadas, uma fase com a torneira fechada e uma fase com a torneira aberta. Então a torneira fechada aqui, nessa primeira fase, está em equilíbrio, né? Então, aqui eu tenho equilíbrio, eu não tenho nenhuma carga agindo aqui. Aí eu vim e coloco uma carga externa de 10 newtons. Se eu permanecer com essa válvula fechada, não deixando a água ser drenada, quem que vai estar suportando o carregamento? A mola ou a água? Pode repetir, professor? Aqui nesse caso, botei uma carga de 10 newtons e fechei. Eu não deixo a água sair. Quem que está suportando a carga aqui? É a mola ou a água? A água. A água está suportando. Pressão hidrostática. Tá? Então, nós temos isso aqui no nosso gráfico. Olha, minha pressão neutra vai lá para cima. Lembra que tensão total é igual a pressão neutra mais tensão efetiva? Se eu não estou deixando a água sair, eu não estou trabalhando com o solo. Então, só a água está resistindo. Então, o que acontece? Com a minha torneira fechada, quando eu apliquei a carga, a minha pressão neutra vai lá para cima, vale 10. A minha tensão total, que é a carga aplicada, ela vale 10. As duas são iguais. E a minha tensão efetiva vale 0, porque eu não estou mobilizando o solo, não estou mobilizando a mola. Aí, peguei, abri a válvula. Tá? Então, a gente está abrindo a válvula aqui. A partir do momento que eu abrir a válvula, o que vai acontecer com a água? Ela vai começar a sair. Quando essa água começar a sair, o que vai acontecer com a pressão neutra? Ela vai começar a cair. O que vai acontecer com a tensão total? Ela permanece 10. Porque quem vai estar aumentando agora, quem vai estar passando a absorver essa resistência, é a nossa tensão efetiva. Justamente a partir do momento que eu estou mobilizando o solo e deixando a água sair, que ocorre a variação de volume, né? Então, adensamento é a variação de volume, a redução do volume dada a saída da água. Então, enquanto a água não saía, eu não tinha variação de volume. A partir do momento que eu abri a válvula e minha água está saindo agora sim nós teremos um processo de redução de volume. Tá? E, por fim, toda a água que tinha que ser mobilizada, toda a pressão neutra que teria que ser mobilizada foi mobilizada. E quem passa a resistir agora é a nossa tensão efetiva, ou seja, é o nosso solo propriamente dito. Né? Então, é essa analogia mecânica que relaciona o princípio das tensões efetivas. Tá ali, olha o nosso gráfico como ficou agora. Então, a pressão neutra ela dissipou, tensão total ela é constante, porque eu não tirei o carregamento externo. A minha tensão efetiva foi subindo até ela suportar esse carregamento, e eu tive a variação de volume aqui até ela ser estabilizada. Se a gente fosse quantificar em número, nós poderíamos quantificar dessa forma, olha só. Condição suportada pela água, condição suportada pela mola e porcentagem de adensamento. Então, na fase A, tudo 0, porque eu não tenho tensão. B, eu tenho tensão com a válvula fechada, quem está suportando a carga é a água. Como não estou tendo um rearranjo das partículas, não estou tendo saída da água, eu não tenho, então, redução de volume, não tenho variação de volume. Tá? Na fase C, já saiu um percentual de água, então vamos supor que já saiu 50%, já dispôs 50% da pressão neutra. Nesse caso, a água passa a resistir só 5 kN e a mola passa a resistir 5, que está simulando o solo. E eu tenho um percentual de adensamento de 50%. Ou seja, a gente consegue correlacionar, então, porcentagem de adensamento com pressão neutra. E, por fim, toda a pressão neutra já foi dissipada, quem está suportando a carga agora é somente a mola, e nós tivemos 100% do nosso adensamento, ou seja, 100% do nosso recalque. Tá? E essa é a analogia mecânica de Terzaghi para se falar, para se explicar, para se elucidar o princípio das tensões efetivas.
né? Então, o grau de adensamento, a gente viu que é uma relação da deformação. Então, o grau de adensamento pode ser uma relação da deformação, o grau de adensamento pode ser uma relação de variação de tensão, o grau de adensamento pode ser uma relação de variação de pressão neutra. A gente viu isso agora, tá? Então, eu posso escrever da seguinte forma, olha só. Que é o nosso grau de adensamento, é a deformação naquele instante dividido pela deformação final que eu tenho, tá? Segmentando essas duas, eu tenho que a minha deformação num instante qualquer é ΔH sobre H. Ou seja, é a variação de altura sobre a minha altura. Tá? E a minha deformação final, eu posso escrever ela em termos de índice de vazios. Então eu posso colocar que a minha deformação final, ela é quem? O índice de vazios inicial menos o final, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial. Num instante qualquer, a gente tem que o meu índice de vazios inicial, deformação, vai ser o índice de vazios inicial menos o índice de vazios naquele instante qualquer sobre 1 mais o índice de vazios inicial. Né? Então, ou seja, a gente já está conseguindo estabelecer uma relação de grau de adensamento com índice de vazios. Né? Então, a gente forma aqui o nosso gráfico, onde tem um gráfico de deformação em índice de vazios versus tensão. Né? Ou seja, a gente consegue estabelecer uma relação de grau de adensamento com tensão efetiva, com pressão neutra ou poropressão, tá? Com variação de altura e com variação de índices de vazios. Analisando eles, qualquer um deles a gente consegue chegar no grau de adensamento daquele determinado solo, num momento qualquer. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, nossa equaçãozinha aqui, então U passa a ser índice inicial menos o instante sobre o inicial menos o final. Nós temos que o nosso grau de adensamento em relação à pressão neutra ele pode ser quem? Tensão, pressão neutra inicial menos a pressão neutra num instante qualquer sobre a pressão neutra inicial, tá? E a mesma relação a gente consegue estabelecer com a tensão efetiva também, né? Só que vai ser a tensão efetiva final menos a num instante qualquer dividido pela final, tá? Vamos fazer uma pausa de 15 minutos e a gente volta para avaliar o ensaio de adensamento agora. Ensaio de adensamento ou ensaio de compressão endométrica, tá? Ensaio endométrico. Eu já falei anteriormente mais ou menos como que é um ensaio para vocês, mas agora nós temos uma célula de adensamento, tá? Vamos elucidar melhor, mostrar melhor. Né? Então a gente tem uma célula de adensamento que é onde a gente vai colocar o nosso corpo de prova, tá? A gente coloca o nosso corpo de prova aqui dentro, tá? Em cima do corpo de prova eu coloco em cima e embaixo uma pedra porosa que tem a função de não deixar com que a água carregue matéria do solo, tá? Esse material a gente tem que deixar ele inundado porque a gente precisa deixar ele na condição saturada, né? Então a gente vem e aplica uma carga nele, tá? Algumas imagens da célula de adensamento, tá? Então tá aqui, ó, a gente tem um molde, retira ela e coloca aqui dentro. Essa tampinha que você está vendo aqui é onde a gente vai encaixar a aplicação da carga, tá? A reação da carga. Então a gente coloca aqui e aplica uma carga no solo. Tá? Então, a gente coloca o peso aqui, vai dobrando o peso aqui, tá? Causa uma reação, empurra ela aqui. E a gente vai medindo quanto que esse material vai deformando com esse relógio aqui. Tá? Então nós temos um extensômetro aqui que está medindo a deformação do nosso solo. Então, inicialmente, aplica-se uma carga no corpo de prova. Essa tensão inicial depende do tipo de solo, né? Para cada solo, a gente tem uma faixa de 12,5 kN por metro quadrado. Tá? A seguir, a gente aplica uma sequência de cargas dobrando, né? Então, a gente sempre vai dobrando a carga. Então, se a gente começou com 12,5, a próxima é 50, depois 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200. Aí você começa a diminuir, 3.200, 1.600, 800. Aí você não necessariamente precisa reduzir a metade. Então, você já pode ir de 800 passar para 200, 200 para 100, 100 para 0. Né? A gente só quer ter uma tendência de alívio de tensões desse corpo de prova como vai ser, tá bom? E cada carga é mantida por um período de 24 horas, igual eu falei lá atrás para vocês, né? Eu falei de 24 horas e que a gente tem uma leitura para cada
análise dessa de deformação versus tempo. Tá? Alguns solos excepcionais, solos expansivos, solos orgânicos, etc., a gente pode manter aí 48 horas a leitura para cada fase de carregamento. Então a gente já saiu aí, antes a gente estava falando em 8, 9 fases de carregamento, a gente saiu de 9, a gente tem que ter um cuidado significativo no manuseio desse ensaio. Tá? A cada carga serão realizadas leituras de altura do corpo de prova em tempos determinados. Né? No final de cada incremento de carga, o excesso de proteção foi totalmente dissipado e a tensão aplicada se iguala à tensão vertical, que é a analogia mecânica de Terzaghi que a gente já viu lá atrás. Tá? Como a gente tem a leitura em termos de altura, né, a gente vai converter a altura para índice de vazios. A gente consegue fazer isso, tá? Até porque a gente vai estabelecer uma relação de volume que eu vou mostrar para vocês já já. Os resultados podem ser apresentados na forma de gráfico da altura do corpo de prova em função da correspondente tensão efetiva no final de cada estágio de carregamento, né, de cada carga que a gente aplicou. Então a gente vai pegar o resultado final daquele um dia de leitura, quanto que recalcou o total, e a gente vai montar para aquela carga o valor do recalque total ao final de 24 horas de leitura para aquela carga. Tá? O índice de vazios no final de cada incremento de carga pode ser calculado a partir das leituras feitas no relógio comparador. Então, para cada estágio de carregamento, tá bom? A gente vai ter um coeficiente de densamento vertical. O que é o estágio de carregamento? Deformação versus tempo. Então, ou seja, coloquei 100 kN por metro quadrado e deixei 24 horas. Então, para esse estágio de 100 kN por metro quadrado, sem kPa em 24 horas, eu vou ter um gráfico de altura do corpo de prova versus tempo. Para esse gráfico, eu tenho um coeficiente de adensamento vertical, que vai ser determinado pelo método de Casagrande ou pelo método de Taylor. A gente vai estudar cada um deles. Tá? E para cada ensaio, que aí, o que é o nosso gráfico do ensaio? É um gráfico de tensão, tá? Com a tensão aplicada em cada estágio de carregamento versus o nosso versus o índice de vazios. Tá bom? A gente vai ter o índice de compressão, que é a inclinação da reta de viragem. A gente vai ter o índice de expansão, que é a inclinação da reta de expansão. Nós teremos o índice de compressão secundária, que é um parâmetro que a gente vai avaliar ali ao final do adensamento primário e início do adensamento secundário. Tá? A gente tem o coeficiente de compressibilidade volumétrica, tá? AV ou MV, depende da bibliografia que você está trabalhando. Né? Mas é o quê? Qual que é a relação que a gente tem de variação volumétrica entre a aplicação de carga. Por exemplo, de 100 para 200, quanto que eu tenho ali de variação de carregamento, ali, de índice de compressibilidade, de coeficiente de compressibilidade. Né? E a determinação da tensão de pré-densamento, onde a gente vai achar o OCR. Quem quer a tensão de pré-densamento? É a maior tensão que esse solo já sofreu ao longo da sua história. Tá? E aqui é um parâmetro muito importante para a gente. Tá? É um parâmetro de suma importância porque é esse parâmetro que nós iremos utilizar para o cálculo do recalque, para determinar as condições do recalque. E tendo a tensão de pré-densamento, a gente vai determinar o OCR, que significa Over Clay Ratio, ou índice de suporte da argila. Tá? A tensão de pré-densamento a gente vai determinar pelo método de Casagrande e pelo método de Pacheco Silva. Como que a gente representa o nosso resultado? Quando a gente for traçar o nosso gráfico de índice de vazios versus a tensão, ou seja, o gráfico de todo o ensaio, nós vamos ter esse formato. Então, existem formas matemáticas da gente tentar melhorar a visualização do gráfico. E uma das formas utilizadas aqui foi o quê? Trabalhar com escala semilogarítmica. Então, pegou-se o eixo x, da tensão efetiva, e colocou ele num log de base 10. Tá? Então, a gente fez aqui um gráfico semilog. Quando a gente fez um gráfico semilog, nós passamos a ter este formato. Tá? E olhando o gráfico, a gente tem uma fase o quê? Linear. E é justamente esse parâmetro linear que a gente vai usar para poder trabalhar e determinar os parâmetros de compressibilidade do nosso solo. Aqui, essa inclinação aqui é a inclinação da reta virgem, né? Que é o trecho linear, aqui mais linear da nossa curva.
Então, segmentando o nosso gráfico agora, ele vai ficar dessa forma, né? Então, a gente tem aqui uma curva de recompressão, que é quando a gente aplica o carregamento, tá? Aí ele tem um trecho de adensamento primário, que é uma reta de compressão. Então, aqui a gente tem a fase de adensamento primário. Depois disso, a gente tem essa curva aqui, e ele tende à fase de adensamento secundário. Aqui significa dizer o quê? Que a água já dissipou, a pressão neutra já foi toda dissipada, já se igualou a zero, e a partir de agora a gente já não tem mais a expulsão da água, e a gente passa a ter um adensamento causado pelo rearranjo plástico das partículas. E como a gente sabe, para saber esse ponto de final, basta a gente traçar o quê? A reta virgem e interceptar essa reta virgem com a horizontal do final do ensaio. Tá bom? Aí a gente vai achar o ponto em que se concluiu, ou seja, em que a gente teve 100% de adensamento primário, e a partir daqui começa o adensamento secundário. Então, nossa fase de trabalho para adensamento primário, ela é daqui para cá. É que tem um gráfico representado, né? Como que ele fica o nosso resultado. Então, a gente tem índices vazios aqui, e log da tensão aqui, e os pontos de leitura que nós tivemos. Então, cada ponto desse aqui ficou lendo durante 24 horas. Né? Então, nesse trecho mais retilíneo aqui, a gente vai pegar a inclinação dessa reta, e a inclinação dessa reta para a gente é o nosso índice de compressão. Tensão de pré-adensamento, tá? Então, vamos ver o que é essa tensão, como que a gente chega nessa tensão, elucidar ela, né? A tensão de pré-adensamento é a maior tensão que um solo já sofreu ao longo da sua história, tá? Então, vamos pegar um caso do solo sedimentar, né? Nós temos, no que diz respeito à formação geológica do solo, o nosso solo ele pode ser um solo residual ou um solo sedimentar, né? Solo sedimentar ou solo transportado. Então, o solo sedimentar é aquele que foi carreando, a gente tem fatores como a água, a gravidade, o vento, o gelo, eles vão o quê? Transportando o solo e vão depositando em algum local. Então, vamos pegar um extrato de solo qualquer e eu tenho um ponto P qualquer nesse solo. E um processo de sedimentação, um processo de formação de solo transportado. O que vai acontecer? As intempéries, o meio vai carregar material para cá e vai depositando o material aqui em cima, né? Nesse momento, a pressão que tem no ponto P é maior do que anteriormente? Ou seja, a gente tem no início, depois veio a ação da geologia aqui e transportou. A pressão está maior agora ou antes? A tensão vertical aplicada no ponto P ela é maior agora ou anteriormente? Maior. Maior agora. Por quê? A tensão vertical nada mais é do que o peso específico vezes a altura. Se eu tenho camada de solo em cima, ela está maior agora. Tá? Então, esse é o solo normalmente adensado. Ou seja, quando a tensão de pré-adensamento naquele instante, ela é quando a tensão normal aplicada naquele instante, ela é igual ou superior à tensão de pré-adensamento. Então, nós temos aqui um solo normalmente adensado. Agora, grave a imagem desse solo na cabeça de vocês, como está agora. Veio uma escavação ou um processo de erosão, tá? E eu retirei uma camada. Essa camada, essa pressão que existe agora, ela é a maior que esse solo já sofreu ao longo da sua história? Não. Não, porque anteriormente a gente tinha essa camada em cima. Então, ou seja, essa situação é o que a gente chama de solo pré-adensado ou solo sobreadensado, né? Então, tá aí a diferença quando a gente vai analisar o OCR, quando a gente vai analisar a tensão de pré-adensamento. Então, a tensão de pré-adensamento é a maior tensão que o solo sofreu ao longo da sua história. Ponto. Quando a nossa tensão vertical aplicada, a vertical inicial aplicada, tá? Que é a camada de solo que eu tenho em cima de um determinado ponto, ela for igual ou superior à tensão de pré-adensamento que eu achei no meu gráfico, o meu solo é normalmente adensado. Fechou? Quando ela for menor do que o que eu achei no meu gráfico, ou seja, ela é menor do que a minha tensão de pré-adensamento, a minha tensão normal nesse ponto agora, o nosso solo é um solo pré-adensado. Então, essas são as duas distinções que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai determinar o nosso OCR. Quem que é o nosso OCR? O nosso OCR, ou índice de suporte da argila, é a tensão de pré-adensamento dividida sobre a tensão vertical inicial aplicada naquele momento. Tá? Tensão vertical inicial é a tensão efetiva causada pelo peso próprio do solo, naquele momento.
Se esse valor for aproximadamente igual a 1, a gente considera esse solo como um solo normalmente adensado. Se esse valor for maior, expressivamente maior do que 1, já é um solo pré-adensado. Tá? Professor, mas por que a separação de normalmente adensado para pré-adensado? Porque para cada situação dessa, a gente vai ter um comportamento no recalque. E a gente precisa avaliar esse comportamento. Tá? Então, que fator que vai influenciar no OCR ou no ISA, tá? Que é Overclay Ratio ou Índice de Suporte de Argila? Escavações de erosão, a variação do nível d'água, o ressecamento do solo superficial, lixiviação, etc. Então, são vários fatores aí que vão estar interferindo aí, fatores relacionados muito ao intemperismo, ao clima, tempo, etc. E processos também antrópicos, como escavações, que vai estar interferindo diretamente no índice de suporte da argila, tá? Se esse material ele vai ser um material normalmente adensado ou sobreadensado, pré-adensado. Tá? Então, lembrando aqui do nosso gráfico, né? Então a gente tem o nosso gráfico de adensamento aqui, tá? Seja, primeiramente é isso, a gente trabalha com escala semi-log e a gente vai ter essa forma, tá? Olhando essa forma de Gavano, vamos ver os métodos que a gente vai usar para poder determinar, o valor da tensão de pré-adensamento. Olha só. Então, a primeira coisa que a gente tem é o nosso gráfico. Então, o nosso gráfico está aqui, ó. Então, é um gráfico de índice de vazios versus log da tensão. É uma escala semi-logarítmica, um gráfico semi-logarítmico, tá? Então, está aqui plotado a nossa curva, que é essa curva aqui, ó. Tá? Essa curva aqui está plotada aqui agora. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para determinar a tensão de pré-adensamento? A gente vai determinar na nossa curva o ponto de menor raio de curvatura. Tá? Então, no caso da nossa curva, aqui é o ápice da nossa curva. Nós temos o ponto de menor raio da curvatura. Guarda esse ponto. A gente vai traçar a nossa reta virgem. A reta virgem é a nossa reta no trecho descendente da nossa curva, onde nós temos o trecho mais retilíneo. Então, o trecho mais retilíneo está aqui, traçamos a nossa reta virgem. Esse pontinho que vocês estão vendo aqui. Tá? Em cima desse ponto que a gente colocou anteriormente, que é o ponto de menor raio de curvatura, nós vamos traçar uma tangente a ele, tá? E vamos traçar uma horizontal nesse ponto. Formamos este gráfico aqui. Tá? Nesse gráfico a gente vai ter a abertura de um ângulo, a formação de um ângulo. A gente vai traçar uma reta que seja bissetriz a esse ângulo. Onde essa reta interceptar na reta virgem, a gente vai o quê? Descer esse ponto até o eixo X, log da tensão, e essa tensão encontrada refere-se ao valor da tensão de pré-adensamento. Tá? Então, esse é o método de Casagrande. Né? Então, nosso gráfico, marcamos o ponto de mínimo raio de curvatura, traçamos uma horizontal partindo desse ponto, traçamos uma tangente partindo desse ponto e traçamos uma bissetriz relativa ao ângulo formado entre essas duas retas. Traçamos a nossa reta virgem e onde essa bissetriz interceptar a reta virgem, nós vamos descer aqui e vamos achar a nossa tensão de pré-adensamento. Tá? Esse é o modelo que a gente vai fazer. Esse é o método de Casagrande que a gente vai trabalhar. Bom? Então, está aqui um resuminho. Encontrar o ponto X de mínimo raio de curvatura na curva de adensamento. Traçar uma reta horizontal partindo do ponto X. Traçar uma reta tangente ao ponto X. Traçar uma bissetriz ao ângulo formado pelas duas retas anteriores. Traçar a reta virgem, né, que é a inclinação do trecho mais retilíneo, do trecho ascendente da nossa curva de adensamento. Traçar uma reta vertical em direção ao eixo X, partindo do ponto de encontro entre a bissetriz e a reta virgem. O encontro dessa reta com o eixo representará o valor da tensão de pré-adensamento. Tá? O método de Pacheco-Silva é mais simples. Tá? O que a gente vai fazer no método Pacheco-Silva? Nós vamos traçar a nossa curva, normalmente. Nós temos aqui a nossa reta virgem. Tá? E a gente vai traçar uma horizontal partindo do índice de vazios inicial do ensaio. Então, lá no início do ensaio, quando a minha tensão for igual a zero, eu tenho um índice de vazios inicial. Então, eu vou traçar uma reta.
uma horizontal. Onde essa reta horizontal interceptar com a reta virgem, eu vou descer uma vertical até encostar na curva. Quando encostei na curva, eu vou rebater ela de volta para a reta virgem. Quando encostei na reta virgem, vou rebater ela para o eixo X. A tensão encontrada nesse ponto é a tensão de pré-adensamento. Pacheco Silva foi um engenheiro do IPT, tá? Foi um profissional do IPT em São Paulo que fez essa análise. Então, nosso gráfico, traçamos uma horizontal, traçamos a reta virgem. Onde a reta virgem encontrar com a horizontal, a gente vai rebater até chegar na nossa curva de adensamento. Rebatemos de novo até voltar na nossa reta virgem e a gente rebate aqui para o eixo X e encontra a nossa pressão de pré-adensamento, nossa tensão de pré-adensamento. Então, esses são os dois métodos que a gente vai trabalhar. Tá bom? Existe uma distância entre os dois, né, nos valores. Tá? Mas aí eu vou indicar para vocês qual eu quero que vocês trabalhem. Coeficiente de compressibilidade volumétrica, né? Que é o quê? É a inclinação, é uma variação linear entre duas tensões em pontos quaisquer. Então, por exemplo, entre 100 e 200 kPa. Qual que é a inclinação que eu tenho? Qual que é a variação que eu tenho de índice de vazios versus tensão efetiva, né? Então, a gente está determinando a inclinação dessa reta aí, formada desse triângulo formado, tá bom? Então, nós temos aqui a imagem do nosso gráfico, eu tenho aqui tensão e índice de vazios, e vamos supor que eu pego entre o ponto A e o ponto C. Então, entre sigma 1 e sigma, qual que é o valor do nosso coeficiente de compressibilidade? É só calcular o índice de inclinação, a inclinação dessa reta aqui. Tá? Então, para cada segmento que eu pedir para vocês, vocês vão determinar. Ou seja, cada intervalo de carga a gente tem um coeficiente de compressibilidade diferente. Índice de compressão ou índice de expansão. Tá? O índice de compressão é a inclinação da reta virgem. Então, a gente vai pegar a reta virgem e determinar a inclinação dela. Tá? Então, essa inclinação da reta virgem é o nosso índice de compressão. E o índice de expansão é a inclinação da reta de expansão. A gente vai traçar uma reta média ali, nos pontos onde está vendo um alívio de tensão, tá? Um alívio de carga ali, quando a gente começa a tirar o carregamento, né? E a inclinação dessa reta média aí, para a gente vai ser o nosso índice de expansão. Tá? Então, está aqui o nosso gráfico. Então, a reta virgem está traçada aqui. A inclinação dessa reta virgem para a gente vai representar o índice de compressão. E a inclinação dessa reta de expansão vai representar para a gente o índice de expansão. Aqui algumas correlações que existem, tá? Empíricas que existem, de acordo com o limite de liquidez, índice de vazios, etc. Então, vários autores e situações muito específicas. Tá? E uma forma geral, uma correlação geral. Às vezes você não consegue fazer o ensaio de expansão, não dá tempo. Tá? Você só faz a compressão e você não fez a expansão. Qual o valor do nosso índice de expansão caso a gente esteja trabalhando numa situação de material pré-adensado ou sobreadensado? O valor, nesse caso, então, do nosso índice de expansão, que é correlato ao nosso índice de recompressão, ele vai ser de 1/5 a 1/10 do índice de compressão, do CC. Então, você vai adotar. Então, considerando que CS pode variar de 1/5 a 1/10 de CC, para essa situação foi adotado 1/5, 1/10, 1/8, 1/7,5, tá? Aí fica do critério de cada projetista trabalhar, tá bom? Determinação dos recálculos totais. Então, como a gente consegue determinar os recálculos totais para poder trabalhar e traçar o nosso gráfico de tensão, deformação, no sentido de que o nosso gráfico é log da tensão versus índice de vazios. Como a gente sai do cálculo do recalque em altura para índice de vazios? Da seguinte forma. Né? Então, a gente tem aqui um solo compressível. Né? Organizando esse solo, a gente tem uma fase sólida e uma fase líquida. Tá? Quando eu aplico um carregamento aqui, qual das duas fases que vai reduzir de volume? A água ou o solo? No que diz respeito ao processo de adensamento. O solo. Vamos lá. O que é o adensamento? Seria a compressão do solo, não seria, professor? Compressão do solo decorrente de quem?
Aumento da tensão. Da Decorrente pressão da mesmo. expulsão da água. Tá? Adensamento é um processo de redução do solo com carregamento externo decorrente da saída lenta da água dos poros do solo. Então, ou seja, a saída da água que vai dar espaço para o material que recalcar. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho aqui uma fase sólida e uma fase líquida, né? A gente sabe que o sólido é tudo misturado, mas eu organizei em fase sólida e líquida. Quem vai variar de volume, de altura, para a gente, não é a fase sólida, é a fase líquida, porque ela vai saindo, ela deixa de resistir, e os meus índices vazios vão diminuindo, eu vou aproximando os meus grãos. Então, quem reduz de volume para a gente é a fase líquida. Então, eu tenho isso aqui inicial. Inicialmente, eu tenho uma altura de sólidos e eu tenho uma altura de vazios, que está preenchido por água, porque está saturado. E essa altura total. Então, o nosso índice de vazios inicial, vocês viram lá em mecânica dos solos, os índices vazios, é volume de vazios sobre volume de sólidos. Tá? Aqui, então, quem que vai variar? Quem vai variar de altura para a gente é o volume de vazios, não o volume de sólido. O volume de sólido para a gente é constante. Tá? O volume de sólidos a gente considera sempre constante. O volume de sólido só vai mudar se você chegar lá e tirar material. Quem vai variar para a gente é o volume de vazios. Variando o volume de vazios, quem vai variar vai ser a altura de vazios. Então, a gente vai ter isso aqui. Ó. A gente tem uma redução dessa fase líquida e a gente tem uma altura de sólidos que permanece constante e HV barra, que é uma altura dos vazios pós-redução de volume, pós-saída da água. Então, o nosso índice de vazios finais vai ser volume de vazios barra sobre volume de sólidos. Ficou claro isso daí? Vocês conseguiram visualizar ou não? Eu apliquei a carga, quando eu apliquei a carga, expulsei a água, quem reduziu foi o meu volume de vazios que está sendo preenchido pela água. Ou seja, reduziu porque a água saiu. Diminuiu a quantidade de água. Ficou claro para vocês isso aí? Vamos lá, espero que sim. Então, eu posso escrever o seguinte, tá? Olha só. Eu tenho um volume aqui, então eu tenho um volume inicial e eu tenho um volume final. Então eu posso escrever que tem a minha variação de volume, ΔV é igual ao meu volume inicial menos o meu volume barra. Tá? Por quê? Quem que é volume para a gente? Volume nada mais é do que volume de vazios mais volume de sólidos. Isso é mecânica dos sólidos, um conceito básico de índices físicos. Então, ΔVV, ou seja, a variação de volume de vazios, vai ser quem? Índice de vazios inicial vezes volume de sólidos, menos índice de vazios final vezes volume de sólidos. Professor, da onde veio isso? Daqui, gente. Quem que é meu volume de vazios? Isso está dividindo, posso para cá multiplicando. Meu volume de vazios é quem? Índice de vazios inicial vezes meu volume de sólidos. Quem que é o meu volume de vazios barra final? É o volume de sólidos vezes o meu índice de vazios final. Então, ou seja, assim como eu escrevi que a minha variação volumétrica total é V menos EV, eu posso escrever que a minha variação volumétrica de vazios vai ser quem? V menos VV barra. E se eu isolar essas duas, eu tenho que VV igual a volume de sólidos vezes índice de vazios inicial, e eu tenho que VV barra é volume de sólidos vezes índice de vazios final. É o que está escrito aqui. Então, isso daqui nós temos que ΔVV é igual a índice de vazios inicial vezes volume de sólidos, menos índice de vazios final vezes volume de sólidos. Índice de vazios inicial menos índice de vazios final é igual a delta índice de vazios. Ou seja, é a variação de volume de vazios. Então, isso tudo passa a ser ΔE que multiplica volume de sólidos. Tá? Guarde isso daí. Então, eu estou escrevendo que ΔV é igual a ΔE sobre VS. Se eu dividir tudo isso daqui pela área, e eu posso fazer isso porque a área é a mesma, tá? A área do meu corpo de prova é a mesma, ela não muda, só varia a altura, não varia a área dele. Eu tenho, então, volume dividido pela área é altura, né? Porque volume é igual a área vezes altura. Então, dividindo isso tudo pela área, eu posso escrever que variação de altura é igual à variação do índice de vazios vezes a altura de sólidos.
Pronto, guarda essa equaçãozinha aqui agora. Tá? Índice de vazios inicial é igual a quem? Volume de vazios menos volume de sólidos, que V é igual a VV mais VS, sobre VS. Se eu dividir tudo isso daqui pela área de novo, para transformar para H, eu tenho que volume de vazios é a área vezes H menos a área vezes HS sobre a área vezes HS. Dividindo, ou seja, eu vou simplificar A, eu tenho que o meu índice de vazios é igual à minha altura inicial menos a minha altura de sólidos dividido por HS. Tá? Então, eu posso falar que a minha altura de sólidos é igual a minha altura inicial sobre 1 mais o índice de vazios inicial. Eu só estou resolvendo isso daqui. Tá? Pessoal, se eu tenho HS aqui e HS aqui, eu posso substituir as duas. Substituindo as duas, eu vou encontrar que ΔH vai ser igual a ΔE sobre 1 mais EI vezes H. Então, essa é a equação que a gente vai trabalhar. E, através dessa equação, a gente consegue transformar a nossa altura em índice de vazios. Tá? Então, aí que a gente consegue determinar o recálculo total em solo compressível. Bom? Voltando, então, para a nossa tensão de predensamento e para o cálculo do recálculo total agora, nós já vimos lá atrás como calcula o recálculo imediato ou elástico. Então, agora a gente vai ver como que a gente calcula o nosso recálculo de predensamento primário. O nosso recálculo de predensamento primário, ele vai ocorrer de duas maneiras. Ou com o solo normalmente adensado, ou com o solo pré-adensado. No solo normalmente adensado, tem uma forma de cálculo, que é essa. No solo pré-adensado, nós temos duas formas de cálculo, que vai depender de uma comparação entre a nossa tensão de pré-adensamento e a nossa tensão final. Tá? Então, sempre que o nosso solo for normalmente adensado, OCR é aproximadamente igual a 1, ou seja, a tensão aplicada naquele instante no solo é a maior tensão que ele sofreu ao longo da sua vida, nós vamos ter que ΔH é igual a H0, que é a altura inicial, que multiplica índice de compressão sobre 1 mais índice de vazios inicial, vezes log da tensão de pré-adensamento ou tensão vertical inicial, como é igual a 1. Então, tensão vertical inicial mais o acréscimo de tensão, que é o peso da nossa estrutura, dividido pela nossa tensão vertical inicial. Tá? Essa é a equação que a gente vai trabalhar. Lembrando que CC é a inclinação da reta virgem. Então, CC é tangente de θ, que é igual a ΔE sobre ΔE log de sigma. Bom? Quando o nosso solo for pré-adensado ou sobreadensado, a gente tem duas situações. Primeira situação, a minha tensão vertical final ela é menor do que a minha tensão final, que é menor do que a minha tensão de pré-adensamento. Tensão vertical inicial é a tensão vertical inicial do peso próprio do solo. E onde é o ponto que a gente vai calcular? Sempre no meio da camada de argila. Tá? Então, o ponto que a gente está verificando a tensão de pré-adensamento, a tensão vertical inicial, é sempre o meio da camada de argila. Né? Então, quando a minha tensão vertical que eu encontrei lá, que é a tensão geostática, eu calculei que sigma é igual a gama vezes H, se esse valor for menor que a minha tensão de pré-adensamento, que é o que você encontrou no gráfico, ou por Pacheco Silva ou Casagrande, e esse valor ainda for menor ou igual... Não, desculpa. For menor que a minha tensão final, que é essa tensão vertical aqui, mais o peso da estrutura. Isso tudo for menor ou igual à minha tensão de pré-adensamento, que é a tensão que a gente encontrou no gráfico de Casagrande, ou Pacheco Silva, a gente vai usar essa fórmula. Tá? Onde ΔH é igual a altura inicial vezes índice de recompressão, ou índice de expansão, né, eles são paralelos, sobre 1 mais índice inicial, que multiplica log de sigma' V0 mais delta sigma sobre sigma' V0. Tá aqui. Agora, se a nossa tensão vertical inicial for menor que a tensão de pré-adensamento, que é o critério para que seja pré-adensado, só que a nossa tensão de pré-adensamento for menor que a tensão final, a gente vai calcular por essa equação, onde a gente vai ter uma fase relativa ao recálculo da fase de recompressão e uma fase relativa à fase de recálculo da fase de compressão na reta virgem. Tá? Então, nós temos que H0
ΔH é igual à altura inicial, que multiplica índice de recompressão sobre 1 mais 0, vezes log da tensão de prenssamento sobre a tensão vertical inicial, mais índice inicial, que multiplica índice de compressão sobre 1 mais 0, que multiplica log da tensão final sobre a tensão de prenssamento. A gente vai usar essa equaçãozinha aqui para calcular o nosso recalque. Tá bom? Tem essa atividade aqui que eu vou passar para vocês, mas antes disso, o recálculo para densamento secundário, ele vai ser ΔH, que é igual a nossa altura inicial vezes CS, que multiplica log de tempo final sobre T100. Tempo final é o tempo final do recálculo. T100 é o tempo em que finalizou o nosso recálculo para densamento primário. Então, CS nada mais é do que a deformação dividido por delta log do tempo. Tá? Então, aí a gente acha o nosso valor de CS e calcula aqui. Então, quando a gente vai avaliar isso aqui, importante quando se trata de solos orgânicos e inorgânicos altamente compressíveis, porque a gente tem aquela fase da massa que está se decompondo. Já foge um pouco da fase líquida, já que a pressão neutra já foi dissipada, e o que está acontecendo ali é uma degradação dos solos orgânicos, ou uma relatividade, uma capacidade de troca catiônica, característica dos solos altamente compressíveis, tá bom? É isso.